Oi, traders, já passamos a primeira semana de dezembro e agora onde foi esse ano de 2018? Não sei, mas está chovendo aqui fora, então estou aqui dentro onde estamos prontos para Natal. O que aconteceu semana passada? Pelo menos semana passada recebemos os relatórios. E para novembro, o setor de transporte foi um dos maiores vencedores do mercado, especialmente norte-americano, né? Teve um ganho de 6% em novembro, é um dos melhores relatórios do setor já registrado. Então, fique com o olho aberto naquela direção, né, de transporte. Na segunda-feira, ações subiram após os Estados Unidos e a China disseram que adiarão mais tarifas até janeiro. Na terça-feira, a reação positiva evaporou. Investidores ainda estavam tentando descobrir exatamente qual foi o acordo entre os Estados Unidos e a China, né? O Dow entrou em queda de mais de 800 pontos, ou 3%, né? S&P 500 caiu 3%, Nasdaq caiu perto de 3,5%. Na quarta-feira, os mercados dos Estados Unidos permaneceram fechados para observar o luto do ex-presidente Bush, né? O primeiro presidente Bush, né? O último. Ele foi o presidente que viveu mais anos do que qualquer outro presidente dos Estados Unidos. Goldman Sachs, banco de investimento, diz que o crescimento econômico está desacelerando. Isso é evidenciado pelo encolhimento das planilhas de balanço dos bancos centrais e os contínuos surtos de volatilidade nos mercados. Esses fatores ameaçam a tornar 2019 outro ano ruim para retornos de investimentos ajustados pelo risco. Mas, para nós que estamos fazendo o day trading, olha, volatilidade quer dizer que o mercado está se movendo, quer dizer que a gente pode aproveitar, né? Com poucos refúgios financeiros aparentes, então outras pessoas estão procurando outro refúgio, né? Índices dos Estados Unidos, o Dow baixou para esta semana 4,5% na semana para ficar em 24.389. S&P 500 baixou 4,6% na semana para ficar em 2.633 e Nasdaq baixou 4,9%, quase 5% na semana para ficar em 69,69. Poxa, incrível, né? Uma semana de muita queda. A meia semana, os mercados da Europa e da Ásia seguiram os dos Estados Unidos caindo em território negativo durante a noite. Ações caíram em resposta às mais recentes preocupações de crescimento econômico e também aos novos números na curva de rendimento de títulos. O diretor financeiro da Huawei, empresa chinesa que é gigante de tecnologia, ela foi presa no Canadá sob acusações não especificadas. Sabemos que são relacionadas à violação de sanções dos Estados Unidos ao Irã, né? Ela agora enfrenta a extradição para os Estados Unidos. O evento causou grandes ondas de choque nos mercados acionários asiáticos na quinta-feira. Os principais mercados europeus caíram mais de 2% cada. Mercados de ações globais caíram pelo terceiro dia na quinta-feira. Ainda mais tensões entre a China e os Estados Unidos emergeram. Na perspectiva dos investidores, a prisão do diretor financeiro da Huawei pode ofuscar as negociações entre os Estados Unidos e a China, né? Os investidores já temem que uma trégua negociada no G20 não se mantenha em vigor, medo que motivou mais queda nos mercados globais. Índices misturados na Europa, a maior parte subiu mais ou menos 0,5%, né? O DAX da Alemanha baixou 0,2% e o FTSE do Reino Unido subiu 1,1%. Parabéns ao Reino Unido, né? Das Américas baixaram, a Bovespa baixou 0,82%, a Canadá, né? Brasil tem que melhorar essa situação. Canadá baixou 0,95%, Chile baixou 0,6% e México baixou 0,28%, né? Vamos ver se temos uma reação positiva esta semana a toda essa queda, né, que tem passado. Da Ásia, a Austrália subiu 0,4%, China quase sem mudança em 0,03% de subida, Hong Kong, por sua vez, baixou 0,35%, Nikkei do Japão subiu 0,82% e da Índia subiu
1%. Domingo para segunda-feira, o mercado de criptomoedas perdeu mais de 12 bilhões de dólares de sua avaliação e o preço do Bitcoin caiu novamente abaixo de 4 mil dólares. Eu acho que está por aí para ficar, né? Tá baixando, tá mergulhando abaixo desse nível. Bitcoin até fechou a semana perdendo 12,6% para ficar em 3.505 dólares por moedinha, né? A participação do Banco Central de Alemanha no capital do Banco Central Europeu deverá aumentar. Por quê? Isso às custas de países cujas economias encolheram. Como exemplos, Itália, Espanha e Grécia, né? Isso enquanto a Alemanha fica mais forte. A inflação anual ao consumidor turca desacelerou em novembro, atingiu uma alta de 15 anos em outubro e novembro e em novembro caiu desde 25,2% para 21,6%. Parecia uma situação muito ruim aí na Turquia, mas parece que está ajeitando, né? Está melhorando a situação. Porque né, subiu a inflação e agora o Banco Central teve que aumentar os juros, eles conseguiram fazer e agora o aumento de juros feito pelo Banco Central em setembro está agora produzindo efeito na economia. Libra britânica ganhou 0,7% contra o dólar dos Estados Unidos na terça-feira, isso depois que um assessor jurídico ao Tribunal Superior da Europa disse que o governo do Reino Unido tem o poder de suspender unilateralmente o processo Brexit. Parece que são boas notícias, né, para eles, né, que dá para parar o processo. Poxa, é um caos aí. O UBS, o banco suíço, né, tornou-se o primeiro banco estrangeiro a ser permitido a assumir o controle de seus negócios na China. As autoridades chinesas permitiram que o banco aumentasse a participação em sua joint venture de títulos desde 25% para 51%, né? Quer dizer que agora eles têm posse, né? Eles têm uma participação que pode controlar, né, a situação ali. Antes disso, a China não permitiu. Na segunda-feira, a curva dos títulos dos Estados Unidos entre os de 3 anos e 5 anos e entre 2 anos e 5 anos também inverteu-se pela primeira vez desde a crise financeira. Os analistas predizem que siga-se logo a inversão da curva entre os títulos de 2 anos e 10 anos, condição vista como um sinal de uma recessão nos Estados Unidos. A curva estava no seu nível mais estreito na terça-feira, desde a grande recessão. O Banco de Reserva da Índia está mantendo sua taxa de recompra inalterada em 6,5%. Razões são a queda dos preços do petróleo e inflação menor do que esperado. Boas notícias para a Índia, né? A projeção de crescimento do PIB da Índia para 2018 para 2019 está sendo mantida em 7,4%. A Índia também reduziu sua projeção de inflação para a segunda metade do ano fiscal de 2019. Então, boas notícias saindo da Índia, refletido, né, no índice subindo 1% essa semana. Preços do petróleo dos Estados Unidos caíram, adivinhe, né? Caíram 22% em novembro. Pior mês para os preços de petróleo desde a crise de outubro de 2008. O petróleo esta semana subiu no maior ritmo de 5 meses. Sauditas e Rússia prolongaram um pacto de cooperação com o petróleo, né? E as tensões comerciais dos Estados Unidos e da China melhoraram. Cortes de ofertas sem precedentes no Canadá também elevaram os preços. O presidente russo Putin anunciou um prolongamento da cooperação sobre os preços do petróleo e produção sábado passado após a cúpula do G20 com o príncipe saudita Mohammed bin Salman. Maior província produtora do Canadá, que é Alberta, ordenou cortes de produção sem precedentes, cortes de 325 mil barris por dia. Falamos um pouco sobre isso semana passada, né? Esperamos os resultados da reunião da OPEP na Áustria, dia 6 de dezembro. Na agenda para discussão foi cortes na produção após a queda nos preços do petróleo em novembro, né? Medida com intenção de subir os preços outra vez. A participação da OPEP é essencial, pois seus países membros bombeiam 4 em 10 barris produzidos globalmente.
O que são notícias meio ruins para isso é que Qatar, membro da OPEP desde 1961, divulgou seus planos essa semana para sair em janeiro devido a um conflito com a Arábia Saudita. Agora, isso vai ter efeito nesses preços de óleo, será? Qatar está saindo por razões políticas e será uma ruptura de um grupo que se manteve unido por décadas, apesar de guerra e sanções. Qatar vai se concentrar em sua produção de gás natural liquefeito. Qatar é o 11º maior produtor de petróleo da OPEP. Mas quantas nações tem a OPEP, né? Não são esse tanto, não. Não é muito mais do que 11, não. Representa menos de 2% da sua produção total. Então, talvez não tenha muito efeito, né? Pode não ter um impacto significativo nas discussões essa semana para cortar a produção. Na quinta-feira, a OPEP se reuniu e parece disposta a desafiar os desejos do presidente Trump dos Estados Unidos por efetuar cortes na sua produção de petróleo. O Trump disse que não, bombeia, vai rolando o negócio ali, né? E a OPEP disse, não, a gente vai cortar. O preço está de baixo demais. Agora, o fator mais importante é o presidente Putin da Rússia, né? É provável que ele se oponha a uma grande redução em produção. Pois ele aguenta, como falamos semana passada, né? Ele pode aguentar há muito tempo. Ele já tem estoque, já tem reservas, ele pode produzir a um preço muito baixo. Então, para ele, tanto faz. Futuros de ouro subiram para altas de 5 semanas na terça-feira. Anúncios sobre o comércio entre os Estados Unidos e a China enfraqueceu o dólar, que deixa o ouro mais atraente, né? O paládio também está superando outros metais preciosos. Novamente subiu para recordes, colocando-o primeiramente perto de paridade com o ouro pela primeira vez em 16 anos e depois excedendo-o. Influenciando esse aumento em preços são suprimentos apertados, grandes déficits e interesse ressurgente entre os investidores que agora estão acordando. Paládio, devemos talvez investigar esse negócio, ok? Os preços têm subido 40% em relação à baixa de agosto. Petróleo bruto dos Estados Unidos subiu 2,8% para fechar a semana em 52 dólares e 13 centavos o barril. Brent internacional subiu 3,5% para fechar a semana em 61 dólares e 35 centavos. Agora estamos seguramente acima do nível de 50 dólares, né? Ouro subiu 1,9% para fechar em 1.249 dólares e 20 centavos por onça. Prata subiu 3,2% para fechar em 14 dólares e 62 centavos por onça. Esta semana, Andrés Manuel López Obrador foi empossado como presidente do México, muito esperado por muita gente, né? Ele começa os seus 6 anos com uma promessa de acabar com a corrupção, pobreza e violência extrema. Ainda bem. Mas será que temos ouvido essa história antes? Né? Tomara que ele consiga. Na França, o governo suspendeu o aumento do imposto sobre o combustível, né? Depois de todas aquelas manifestações, as políticas de Macron, o presidente ou o primeiro-ministro favorecem a elite e os ricos. A Nexstar Media Group chegou a um acordo para adquirir Tribune Media Company, né? Um dos maiores por cerca de 4,1 bilhões de dólares, fará com que seja o maior operador de emissores de TV nos Estados Unidos. A Unilever vai comprar a divisão de nutrição Horlicks da GlaxoSmithKline por 3,8 bilhões de dólares. Esta compra melhora a posição do grupo anglo-holandês na Índia com a adição de uma bebida maltada. Eu fico com café, tá? Tá vendo o Brasil, né? A fábrica da Tesla na China, com o nome Gigafactory 3, deve começar a produzir carros no segundo trimestre de 2019 na China. China é o maior mercado mundial de veículos elétricos, permitirá que Tesla reduza custos de maneira significativa. Na quinta-feira, Volkswagen anunciou mais 3,4 bilhões de dólares em cortes de custos. Isso é um esforço para acelerar o desenvolvimento de melhores margens de lucro em sua principal marca VW, né? Trump e o presidente chinês, né? Trump, o presidente dos Estados Unidos, e o presidente chinês Xi Jinping
concordaram em fazer uma trégua temporária no confronto comercial entre os dois países. O governo dos Estados Unidos para suspender o aumento de tarifas de 10% para 25% dia 1º de janeiro, né? Isso é adiado um pouco. China diz que está disposta a comprar uma quantidade muito substancial, né, entre aspas, de agricultura, energia e outros bens dos Estados Unidos para ajudar a reduzir o desequilíbrio comercial. Agora promete comprar muito substancial, mas vamos ver o quanto realmente isso que é. Tem mais 90 dias agora para avançar as conversas sobre as principais questões no acordo maior. No meio da semana, autoridades chinesas se prepararam para reiniciar as importações de soja e gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Muito rápido, não demorou burocracia, não. Foi o primeiro sinal confirmando as alegações de Trump de que a China concordou em fazer ou começar a comprar imediatamente alguns produtos dos Estados Unidos. A China continua confiante de que pode chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos no início de 2019. Então, minha pergunta é quem é que está ganhando, né, nessa guerra comercial? Sendo que a China está dizendo... Ok, vamos comprar alguns dos seus produtos. Não parece-me que estejam de uma posição de muita força, né? Não estão muito fortes nessa luta. Eu não sei. Vamos observar e ver o que acontece. A empresa Qualcomm, que é fabricante de chips, né, revelou esta semana seu novo chip Snapdragon 855, né? Nome muito dramático, né? Que vai ser integrado e rodar muitos dos primeiros celulares com capacidade 5G a chegarem no ano que vem, permitindo velocidades de dados móveis de até 50 a 100 vezes mais rápido que as redes atuais. O chip Snapdragon 855 dá melhor capacidade aos celulares a reconhecerem também objetos e faces. Alphabet, que é a empresa mãe de Google, estará lançando na Finlândia em 2019 um novo serviço chamado Wing, que faz entregas por drone. Marca o seu primeiro serviço de entrega na Europa. Wing, que significa asa, né, em inglês, teve início como parte da divisão de pesquisa X do Alphabet, né? Super misterioso. Wing foi lançado como sua própria empresa em julho. Um ano cheio de sucesso depois que o Elon Musk lançou a maior bateria de íons de lítio no mundo para ajudar a rede de energia propensa a apagões da Austrália do Sul. Fez tanto sucesso que a Austrália agora está permitindo que mais projetos comecem em outro lugar. Gente, eu visitei lá uma vez, é um deserto mesmo, e sim, propenso a apagões, e todos nós sabemos que isso não é coisa boa, né? Justamente ao momento que você está querendo fazer alguma coisa, cai energia, né? E você tem que esperar, mas melhorou a situação ali por colocar bateria tipo o tamanho de um prédio, é enorme, é incrível, né? Mas agora estão avançando mais e implementando mais essa nova tecnologia. Um grupo dos principais capitalistas de risco do Silicon Valley, né, Vale de Silício, está visitando na França esta semana, e o presidente da França, Macron, pedirá que invistam em novas empresas do país, entendeu? Né? Capital de risco, visitando para investigar. Vocês têm esse projeto? Tá bom, vamos investir nosso dinheiro. Enquanto ele simultaneamente estará pedindo que não roubem as melhores criações. Você tem que ir, né? É interessante. O que você acha que eles vão fazer? A Tencent Music, num documento regulador, declarou que estará buscando até 1,2 bilhões de dólares em investidores em sua listagem de oferta pública inicial dos Estados Unidos, muito menos do que sua OPI de 2 bilhões de dólares no início desse ano. Ainda será a terceira maior OPI da China nos Estados Unidos em 2018. Plataforma de streaming de vídeo Iqiji é chinês, gente, eu não sei, mas plataforma de streaming de vídeo parece que é tipo chinês de YouTube, né?
Essa plataforma levantou 2,3 bilhões de dólares e aplicativo de compras sociais Pinduo, tipo Mercado Livre, né? Pinduo levantou 1,6 bilhões de dólares. Então, parece que eles têm esses aplicativos bem rentáveis, né? O banco Morgan Stanley relata que a estruturação da Ford Motor Company valendo 11 bilhões de dólares poderia implicar na demissão de 25 mil funcionários. Isso ultrapassando os 14 mil cortes anunciados pelo General Motors na semana passada. Isso enquanto o setor de transporte está melhorando, né? Eu não sei se é nova tecnologia versus a tecnologia antiga, né? De tipo General Motors e Ford, mas vamos ficar de olho observando esse setor. Ministros de Finanças na União Europeia não conseguiram chegar a um acordo sobre o imposto de renda digital na sua reunião na terça-feira, apesar do plano formulado em cima da hora pela França e a Alemanha numa tentativa de salvar a proposta por estreitar o foco para as principais empresas da tecnologia dos Estados Unidos, quer dizer, Facebook e Google. Eles não conseguiram um imposto sobre todos, então eles estão se focalizando somente nos grandes, né? Imagina, você tem que pagar um imposto somente no Facebook e Google, mas em outras empresas, outros lugares online, você não tem que pagar imposto, né? Por que Facebook e Google tem que ser o alvo, né? Mas isso não passou, né? O acordo não foi, ninguém chegou a um acordo e eu acho que eles estão reconhecendo, poxa, isso é roubalheira, né? Isso não passa de um atentado pelo governo de ver uma oportunidade de captar dinheiro, né? França pretende tributar gigantes de tecnologia em nível nacional a partir de 2019, caso as 28 nações da União Europeia não conseguirem chegar a um acordo sobre o imposto sobre atividades digitais. Então, o que você acha que vai acontecer, né? O pessoal da França se manifestou contra, né, os impostos elevados em gasolina e diesel, né, e muitas outras coisas também. E vocês acham que agora eles vão ficar aí de braço cruzado quando aumenta imposto ou imposto sobre suas atividades digitais? Eu acho que não, vai ter outras manifestações. Os governos mundiais têm começado a desconfiar da empresa Huawei, baseada na China. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, todos estão bloqueando o uso do equipamento 5G da empresa por motivos de segurança nacional. Puxa, 5G é nova onda, entendeu? É nova tecnologia. E se esse Huawei tem investido muito nisso e agora tem problema legal com esse negócio, eu acho que não vai correr muito bem para eles. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos irá perante um tribunal de apelação para instar um painel de 3 juízes para anular uma decisão de um tribunal inferior e mandar a operadora de telefonia móvel AT&T para desfazer sua compra de Time Warner, né? Uma das grandes compras, demorou meses e meses, até anos de preparação e lances e tal, e essa compra vale 85,4 bilhões de dólares, é uma das maiores fusões de mídia de todos os tempos, e agora cortes estão dizendo não é hora de fazer isso não. Apesar de esforços significativos da chanceler alemã Merkel em reuniões bilaterais, a cúpula do G20 na Argentina não conseguiu responsabilizar o presidente russo Vladimir Putin por suas ações agressivas em relação à Ucrânia, né? O presidente iraniano Rouhani fez uma aparente ameaça na terça-feira, indicando que ele perturbaria as remessas de petróleo de outros países passando através do Golfo Pérsico se os Estados Unidos avançam com os esforços para deter as exportações de petróleo iraniano. Então, situação que precisamos prestar atenção, que agora com preços muito baixos, assim, de óleo, essa situação pode restringir os estoques, né, a oferta e aumentar o preço, mas vamos ficar de olho. Há um movimento maciço de riqueza da geração Baby Boomers para seus filhos. Baby Boomers nasceram mais ou menos nos anos 50 e as gerações Gen X e Millennials estão começando a acumular ativos. Transferências esperadas nas próximas décadas estão estimadas em 30 trilhões de dólares apenas na América do Norte. Imagine no resto do mundo, né? Essas são a geração dos
que nasceu nos anos 50 estão se aposentando e estão agora repassando essa riqueza que eles têm acumulado para os seus filhos. Isso que está acontecendo, né? Na quarta-feira, o Waymo, que é a empresa da Google, lançou seu primeiro serviço de carro sem motorista no estado de Arizona, nos Estados Unidos, né? O Waymo está jurando proceder cuidadosamente com a tecnologia e, pelo menos inicialmente, manter uma pessoa no banco do motorista em caso de emergências. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, ele negou neste domingo ter afirmado, você viu isso na notícia, né? Ele negou este domingo ter afirmado que ele havia morrido e foi substituído por um impostor sudanês, né? Gente, eu não tô morto não, eu não sou impostor. Mas como é que nós vamos saber? Sua afirmação quebra seu silêncio sobre um boato que tem circulado nas mídias sociais por meses. Quer dizer, boato tá circulando aqui, ó. Nosso presidente tá morto. Quem tiver aí no palácio é um sudanês, né? E ele teve que subir e dizer, eu não sou sudanês, eu não sou impostor, eu sou seu presidente, eu não morri não. Imagine, né? Coisa que acontece, né? Semana que vem, segunda semana de dezembro, né? Estamos chegando muito perto do Natal. Feliz Natal para vocês e fim de ano e preparações para as festividades. E boa sorte, bom fim de semana. Até semana que vem, tá?